Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Só da Ciência. Nas últimas semanas tem se falado muito sobre a CPI da Covid. Entre as falas, nós tivemos uma polêmica na fala da doutora Nise Yamaguchi, uma das principais porta-vozes do uso da cloroquina e do tratamento precoce para a Covid. Lembrando que isso não existe, tá? Nessa fala, houve uma polêmica entre vírus e protozoário, o que é uma coisa, o que é outra, entre a doutora Nise Yamaguchi e o senador Otto Alencar, que se diz médico, né, e na verdade ele só fala abobrinha. Bem, mas o que será vírus e o que é protozoário? Como a gente tem muito interesse sobre esse assunto, nós trouxemos ele aqui para o vídeo. Igor, essa discussão dentro da CPI do Covid sobre o que é um vírus e o que é um protozoário me pareceu uma coisa assim descabida. Mas, pensando nessa discussão, a gente pode pensar que esse conhecimento não atinge todo mundo. Então, saber o que é um micro-organismo é algo difícil da gente chegar a uma conclusão. Muitas vezes a gente combate os germes, mas a gente não tem nem ideia do que seria um germe. Quando a gente estuda um pouco, a gente entende micro-organismo como tudo aquilo que é muito pequeno. Mas como diferenciar uma coisa da outra? Entendo que são organismos que eu não enxergo com os meus próprios olhos, mas quais características eles teriam para aí sim eu conseguir falar: isso é um vírus, isso é um protozoário? Esses grupos são muito diversos e diferenciá-los é uma missão muito difícil. Para isso, como a Simone disse, a gente teria que colocar os olhos sobre eles. Mas como nós não temos microscópios em casa, né? Então o jeito é confiar no conhecimento acumulado durante 350 anos, através dos estudos de vários cientistas, que a gente ainda vai falar sobre eles aqui no canal. Aliás, o vírus é um reino à parte na biologia e a gente, os biólogos, a gente nem entrou no consenso se ele é vivo ou não vivo, certo? Ao meu ver, ele não é vivo. E eu vou explicar o porquê disso, tá certo? Então vamos lá. Os vírus são entidades com uma estrutura muito simplificada. Tanto é assim que essa é uma das características que os põe em coisas não vivas. A partir do século XIX, a partir dos estudos de Theodor Schwann e Matthias Schleiden, chegou-se à conclusão que coisas vivas, seres vivos, deveriam conter células. E vírus não contém células. Na verdade, a estrutura dele é basicamente uma capinha de proteína, muitas vezes envolto em lipídio, e dentro dessa capa protetora nós temos um material genético que transporta as características desses vírus. Bem, há vírus de várias formas. Há vírus com DNA e há vírus com RNA. Por exemplo, o coronavírus que causa a Covid-19 é um vírus com essa capinha protetora de lipídios, mais a capa protetora de proteínas e contendo dentro dele um RNA. Bem, além disso, outra característica o põe no grupo de entidades não vivas, que é a falta de capacidade de se reproduzir sozinho. Na verdade, vírus, para ele se reproduzir e ter um metabolismo, ele precisa obrigatoriamente infectar as células de outros seres viventes, como bactérias, protozoários, plantas, fungos e seres humanos. Lembrando que vírus é um parasita que infecta especificamente um tipo de célula. Ou seja, vírus que infecta um ser humano, por exemplo, nunca vai conseguir infectar uma célula de planta ou ainda bactérias.
Igor, nunca diga nunca, não é mesmo? É verdade, mas é muito difícil você ter essa transferência de vírus entre reinos diferentes. Assim, isso aconteceu com o coronavírus, a transferência de um animal para o outro, ou de uma planta para outra, tá? Mas entre reinos é muito difícil. E aí, Simone, como são os protozoários? Protozoário, diferente de vírus, que tem uma organização muito simples, vão ser organismos que têm uma célula já bem organizada, ok? Nessa célula nós vamos encontrar um núcleo onde dentro estará o material genético, nesse caso apenas o DNA. Então, protozoário tem uma organização muito diferente de vírus, diferente de bactéria também. Então, nós conseguimos identificar um grupo de organismos com essas características, mas nem por isso é fácil identificar o que é um protozoário, porque esse grupo é extremamente diverso. Nós vamos desde organismos que ajudam alguns seres vivos em que eles estão dentro, até micro-organismos causadores de doenças seríssimas. Como exemplo do primeiro caso, nós vamos ter os protozoários que vivem dentro do cupim. Sim, cupim, aquele bichinho que come a madeira. Então, o cupim tem dentro dele um protozoário e eles vivem numa associação mutualística. O cupim come a madeira e o protozoário ajuda na digestão. Então é uma associação benéfica para os dois. No nosso caso, protozoários que vivem dentro da gente podem causar doenças terríveis, como por exemplo a malária, né? Então é algo que não é legal. Doença de Chagas também causada por protozoário. E tem uma que sinceramente é a minha favorita, a giardia. Com conhecimento de causa, sei muito bem o que giardias causam no intestino de crianças. Não é bonito, minha gente. Pensando então nesse grupo composto por todos esses seres microscópicos, incluindo vírus, bactérias, protozoários, fungos unicelulares. Se a gente pensar, muitos deles são capazes de causar doenças na gente. Então, se eu fiquei doente de alguma coisa, eu tenho alguns sintomas. Febre, dor de cabeça, às vezes problemas intestinais. Mas, muitas vezes eu não consigo saber quem é que está causando a minha doença. Então, existe uma necessidade de um conjunto de exames para determinar qual remédio eu vou tomar. Então, se hoje eu tenho dor de garganta e eu tomo um remédio e eu saro, a minha próxima dor de garganta pode não ter sido causada pelo mesmo organismo. Então, como será que a gente faz, Igor, para diferenciar uma coisa da outra? Geralmente, medicamentos antivirais vão agir nas células infectadas, impedindo a proliferação e a replicação desses vírus. Basicamente, agindo sobre algumas estruturas da célula infectada que garantiriam, na teoria, a proliferação desses vírus. Por exemplo, enzimas que fazem a replicação do material genético do vírus, ou ainda estruturas que fazem a produção da capinha de proteína. Se eu impeço com o medicamento o funcionamento correto dessas enzimas e dessas estruturas, o vírus não consegue replicar e a doença vai-se embora, correto? Já medicamentos que agem sobre bactérias, eles vão agir basicamente na bactéria, rompendo a superfície da bactéria ou ainda diminuindo o funcionamento interno desse ser, fazendo com que a bactéria morra. A mesma coisa acontece com medicamentos que agem sobre protozoários. Vocês entendem a diferença? Enquanto nós temos medicamentos antivirais que vão agir dentro da célula infectada, medicamentos que são contra antimicrobianos
né, como antibacterianos ou antiprotozoários, eles vão agir sobre a célula desses seres. E é por isso que nós não podemos tomar, né, um antiviral contra protozoários ou ainda um antiprotozoário para um vírus. Vocês entendem que cada um dos medicamentos tem uma ação diferente e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao analisar o que nós temos, certo? E ao tomar um medicamento. É por isso que sempre é aconselhável você ir ao médico antes de tomar qualquer medicamento. Às vezes, você pode fazer essa transferência de um antimicrobiano atingindo um vírus ou vice-versa. Mas para isso, muitos estudos devem ser feitos. Além disso, o mecanismo de ação desse medicamento deve estar muito bem fundamentado em teorias muito bem estudadas. Não é de um dia para a noite e não é assim de uma hora para outra, ok? Mas será que só medicamentos conseguem fazer com que a gente combata essas doenças? Gente, pensar em matar todos os micro-organismos de uma única vez certamente vai ser muito difícil. Mas existem coisas que nós podemos fazer que vão diminuir a nossa chance de entrar em contato com esses micro-organismos. Então, por exemplo, a manutenção da nossa higiene, lavar a mão a todo momento. Isso é uma coisa muito séria. Parece uma bobagem, mas não é. A gente sempre aprende a lavar a mão depois de ir ao banheiro ou lavar a mão quando põe a mão em alguma coisa suja, mas nós deveríamos ter esse hábito como uma constante, né? Então, isso vai evitar um montão de doença. Outras coisas, hábitos de higiene dentro de casa. Algumas culturas, como os japoneses, por exemplo, você não pode entrar de sapato dentro de casa, porque seria uma maneira de contaminar a sua casa. Seria legal se a gente pudesse fazer isso também. Outras coisas é pensar nos hábitos de higiene dentro da cozinha. Então, como eu armazeno meu alimento, como eu higienizo as minhas louças, isso também pode me ajudar bastante a manter os hábitos de higiene e as doenças longe de mim. Bom, gente, essa conversa toda de vírus, protozoário, higiene, tipos de medicamento, parece uma coisa que não vai acabar nunca. Mas tenham calma, ok? A nossa vida vai voltar e encontrar um novo normal, certo? Lembrando que hábitos de higiene nós devemos ter a todo momento. E um único sintoma pode ter relação com vários micro-organismos. Então, se você sentir alguma coisa, procure um médico. Ele com certeza vai ser mais habilitado a te indicar um remédio. Muito mais habilitado do que alguém da sua casa, né? Então, automedicação de maneira nenhuma. E a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa um comentário pra gente aqui. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!